sem querer, mas a gente acaba... na tela, a gente acaba riscando e aí borra tudo aqui meu slide. Muito bem, acho que agora todos estamos aqui. O Lucas também está entrando, acho que já veio. Oi, Pro. Aí, bom dia. Oi, Pro. Bom dia, que saudade de vocês. Oi, Catarina, tá linda. Obrigada. Muito bem, podemos começar? Gente, na nossa aula de Você no Mundo de hoje, nós vamos ter de novo uma roda de conversa. Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre os diferentes personagens do nosso folclore, já que nós estamos no mês do folclore. Bom, nós vamos começar com, acho que o mais tradicional, né? Vou pedir para vocês fecharem microfones, todos com os microfones fechados. Muito bem. Então, olha lá. Alguém conhece esse personagem? Saci Pererê de uma perna só. Saci Pererê de uma perna só. E o Saci, conta a lenda que ele era um menininho negro, de gorro vermelho, de cachimbo na mão, de uma perna só, que andava tão rápido que parecia que ele tinha um redemoinho nos pés, porque ele ia e voltava no meio da floresta, ninguém nem via ele ir, nem ele voltar. O Saci Pererê aprontava muitas travessuras, ele fazia muitas brincadeiras, algumas até não eram muito legais, não, era quase que um bullying. Então, o que nós podemos aprender de valores com a lenda do Saci Pererê? Quem levanta a mão aí para nos contar? É que o bullying não é legal. O bullying não é legal, o que mais? Oi, Liz, bom dia. Bom dia. Oi, Lucas, pode falar. Lucas levantou a mão, pode desmontar o microfone. O que mais que a gente pode aprender com o Saci Pererê? Não, Lucas não vai falar? Quem mais se habilita? A Liz, pode falar, Liz. Aprender a pular de um pé só. Mas aprender a pular de um pé só é uma atividade física. Legal, mas o que a gente pode aprender dentro do nosso coração? Fala, Catarina. Tipo, não importa ele só ter uma perna só, né? E todo mundo faz bullying com ele só porque ele tem uma perna só. O importante é os outros ser amigo dele. Não importa ele ter uma perna só, mas ninguém querer brincar com ele, ninguém querer ser amigo dele. É isso mesmo, Catarina. Então, o Saci pode nos mostrar que, apesar da diferença física, apesar dele ter uma deficiência ou dele não ter uma perna, a gente não tem por que excluí-lo, ignorá-lo. E também não é só porque ele é negro que devemos excluí-lo, que devemos fazer bullying. Então, o Saci vem ensinar pra gente que nós devemos respeitar as diferenças, inclusive as físicas. Às vezes a gente vê alguém cadeirante e acha ele estranho só porque ele tem uma deficiência física. Às vezes a pessoa pode ter sofrido um acidente e ter perdido uma mão, ter perdido um dedo, ou pode ter nascido sem um braço. E isso não quer dizer que ela é diferente da gente, né? Ela só não é igual. Ela não tem nada de pior do que a gente, é isso que a Pro quis dizer. Então nós temos que respeitar as pessoas com diferenças físicas. Por exemplo, eu já vi muita gente ter preconceito com quem fica careca por causa de tratamento de doença. Ai, nossa, olha lá, ele é careca. Ai, nossa, olha aquela criança, tá amarelinha. Ai, nossa, olha aquela criança, é cega. Ai, olha, ele perdeu uma orelha. De repente, sei lá, teve uma doença no nariz, cai parte do nariz. E aí a gente, ai, nossa, que nojo. Né? Então a gente não pode ter isso por uma pessoa que tem uma diferença física da gente. Combinado? E a Catarina falou também sobre o bullying aí, mais alguém falou, não lembro quem. O Saci também vem nos ensinar que apesar dele ser muito peralta, apesar dele fazer várias travessuras, a gente tem que tomar cuidado com as nossas brincadeiras. Guilherme, fala para mim, como é que a gente pode machucar alguém com as nossas brincadeiras? Gui, abre aí o microfone.
O Gui que tá com o neném lá no colo. Não abriu, Gui. Isso. Gui, fala pra mim como é que a gente pode magoar alguém nas nossas brincadeiras? Fazendo alguma coisa que ela não gosta. Tipo o quê? Excluir. Excluir, não deixar ela brincar junto, o que mais? Só o Guilherme não pode responder mas não com os outros, não. Como, Gui? Fazer trapaça com ela, mas com as outras pessoas não fazer. Muito bem, Gui, obrigada. Então, ó, a gente pode machucar as pessoas de duas formas. Fisicamente, quando a gente põe o pé para ela cair, quando a gente dá um tapa, quando a gente empurra no futebol. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas brincadeiras de mão. E a outra forma de machucar são com as palavras. Às vezes, a gente machuca muito mais uma pessoa quando a gente fala alguma coisa que a deixa triste, quando a gente ofende a mãe dela, o pai dela, a religião dela. Então tem que tomar cuidado com essas travessuras. Combinado, terceiro ano? Vamos para a próxima lenda. Quem sabe a história do boi tatá? Levanta a mão para contar pra gente. Luísa sabe? Não? Quem mais? Christian sabe? Valentina sabe? O Lucas sabe? Opa, o Boitatá saiu aqui. Calma aí. Aí, voltou. Então eu vou contar a história do Boitatá para vocês, que é a lenda, né? Quando eu era criança, eu achava que Boitatá era um boi. E na verdade, Boitatá não são duas palavras separadas. É boi e tatá. Tudo junto. Não é um boi que chama tatá. É uma cobra que tem o nome de Boitatá. Essa cobra, na verdade, ela existe na floresta, como, né, existem cobras, serpentes na floresta. E essa cobra, quando ela percebia que alguém, algum caçador, lenhador, algum homem ia vir colocar fogo na floresta para poder construir casa, para poder construir empresa, ou para poder colocar gado pastando, né? Porque quando a gente põe animais para pastar, a gente também precisa tirar as árvores, precisa tirar os outros animais. E esse boitatá, essa cobra, ela ficava muito furiosa, muito entristecida, e ela se transformava numa tocha, numa labareda de fogo em formato de cobra. Então, boitatá é uma cobra que se transforma em fogo quando ele percebe que alguém vem colocar fogo na floresta, vem fazer queimada. Assim como a gente vê muito na televisão que tem queimadas lá na Amazônia. Já ouviram falar das queimadas que estão destruindo as nossas florestas do Brasil? Já viu, né, Luísa? Pois é. Então, o boitatá é uma cobra que defende a floresta, que defende das queimadas. E toda vez que ele vê alguém colocando fogo numa árvore, ele vai lá e tenta colocar fogo nessa pessoa. Então, o boitatá vem ensinar um valor para a gente que eu acho muito importante. Não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. Então, o boitatá não gostaria que colocassem fogo na casa dele. E é por isso que ele vai lá e bota fogo no lenhador, fogo no caçador, em quem quer queimar a floresta dele. Também não é legal, né? Você pagar com a mesma moeda. A gente também não pode. Ah, a pessoa me bateu, eu também vou lá dar um tapa nela. Mas o boitatá, como ele ficava muito nervoso e acabava virando essa tocha de fogo, ele acabava colocando fogo em quem viesse queimar a floresta dele. Então, de novo, se você não quer que alguém grite com você, é só você não gritar com ela. Obrigada, Luísa. Se você não quer que alguém bata em você, é só você não bater nela. Se você não quer que alguém ignore você, é só você não ignorar as pessoas. Se você não quiser que as pessoas te maltratem, é só a gente não maltratar as pessoas. Combinado, terceiro ano? Sim. Muito bem. Vamos para a nossa próxima lenda. E aqui, quem conhece essa história para me contar?
Rafa, João, Pedro, Luísa, Valentina. Essa moça aí, Feiona, eu conheço, mas a história eu não conheço nada. Ah, mas eu quero saber a lenda. Vai lá, Isis, abre o microfone e conta pra gente a lenda. E quem é essa pessoa? É a Cuca. É a Cuca. Qual que é a história da Cuca, Isis? Qual que é a lenda? Ah, Liz, perdão. É porque faz tempo que eu não leio. Então, alguém arrisca? Deixa eu ver se alguém levantou a mão. Alguém sabe a história da Cuca? Eu sei. Então conta, Pedro. Olha, eu não conheço. A Cuca é uma bruxa que pega crianças. É isso mesmo, é uma bruxa que pega crianças desobedientes. Então, ela é uma bruxa, metade mulher e metade jacaré. Essa primeira foto que eu coloquei aqui em cima é dela no sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu não tô conseguindo entrar. Peraí, deixa eu só ver o Luca aqui. Ele não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele. Oi, irmãozinho do Lucas, tudo bem? Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Então, olha lá. A Cuca, dessa que tá de vestido vermelho aqui, é a Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, eles fizeram toda uma fantasia, inclusive a cabeça é de um jacaré, o corpo é de uma mulher com pele de jacaré. E é uma mulher jacaré bruxa. Então, ela pegava as criancinhas que não obedeciam. E aqui embaixo tem um desenho, ó, da Cuca, uma jacaroa que corre atrás das criancinhas, ela tá com a colher de pau para bater na criança que não obedece. Nossa, que medo, hein? E o que a gente pode aprender com essa personagem? Principalmente é do Pica-Pau Amarelo. É do Pica-Pau Amarelo. E o que a gente pode aprender com essa personagem? Obedecer os pais. Aprender o quê? Falar, obedecer aos pais, não desobedecer. É isso, nós temos que obedecer. E não são só os pais, não, hein? Nós temos que saber obedecer. A gente começa nossa vida aprendendo a obedecer os pais, primeiro lá em casa. São os primeiros que a gente tem que obedecer. Os pais, os avós. Por que a gente aprende a obedecer os pais e os avós em casa? Porque tudo na nossa vida nós temos regras, nós temos normas. Então, depois a gente vai para a escola, a gente aprende a obedecer os professores, aprende a obedecer os horários da escola. E por que sempre a gente tem que estar o tempo todo obedecendo? Alguém sabe? Oi, Lucas, seja bem-vindo. Abre sua câmera para a gente te ver. Deu certo, né? Até que enfim. Desculpa, demora para ouvir a mensagem. Alguém sabe por que a gente tem que respeitar tanta regra, obedecer tanto? Sim. Por quê? Porque senão você fica de castigo. Não, mas por que a gente fica de castigo? Por não obedecer aos pais. Pelo nosso bem. Por que é pro nosso bem? Quem falou aí pelo nosso bem? Por quê? Por quê? Porque eles querem Eles querem que a gente aprenda a respeitar. Então coloca de castigo para ver se a gente aprende a respeitar. Ó, vamos fechar os microfones, esperar para eu deixar falar. Pode falar, Catarina. A Bíblia também fala que a gente tem que honrar os pai e mãe. A gente não pode desobedecer. É isso mesmo, Cá. Mas a gente tem que aprender a obedecer pai e mãe em casa. A gente fica de castigo, porque na nossa vida, desde que a gente é pequeno até a gente morrer velhinho, nós vamos ter que respeitar as regras. E as regras, elas existem para a gente poder conviver com mais pessoas, conviver em comunidade. Pedro, tô Tem ficando com uma crianças que sabem que tá certo. tanto que você mexe. Mas na verdade quem tá certo é os pais. Então, Catarina, a gente aprende a obedecer aos pais e depois aprende a obedecer aos professores, porque depois a gente vai ter que obedecer o nosso horário de entrar na escola,
obedecer o nosso horário de intervalo, a gente vai ter que obedecer o nosso horário de entrar no trabalho quando for adulto, a gente vai ter que aprender a respeitar as leis, né? Eu não posso sair por aí e bater nas pessoas, senão vou preso. Então, eu tenho que aprender a respeitar a lei para poder que as pessoas vivam melhor e que nós possamos viver melhor. Eu tenho que respeitar as regras de horário, por quê? Porque eu vou ter horário para entrar no meu serviço, eu vou ter horário do meu almoço, eu vou ter o meu horário de sair do meu trabalho. Então, a nossa vida é cheia de regras, cheia de normas. Então, a gente começa aprendendo a respeitar e obedecer os pais, para depois a gente continuar obedecendo toda uma vida. Combinado? Vamos para a nossa próxima lenda, que o nosso horário já está estourando. Só um minutinho. E a próxima lenda? Levanta a mão quem conhece. Qual que é a história dela? Levanta a mão. Lucas, pode falar, Lucas. Qual será que é a lenda caipora? Peraí, gente, é a vez do Lucas falar. Pode falar, Lucas. Lucas, não tô te ouvindo. Apesar do microfone não estar fechado. Não sei se é o volume. Aperta de novo o microfone. Abre e fecha de novo pra gente ver se vai. Fechou. Agora abre. Fala de novo, Lucas. Abriu, fala. Não tô conseguindo te ouvir, Lucas. Alguém tá ouvindo, Lucas? Não. Não, né? Não. Então, vou pular, tá, Lucas? Deve ter dado algum probleminha aí na conexão do áudio. Eu quero falar, eu sei. Sabe a história? É a mula sem cabeça. Não. Olha aqui. Essa caipora, antigamente, eles falavam que era o caipora. Então, como as histórias vêm durante muitos anos, de avô para filho, depois para pai para filho. Então, caipora hoje é considerada como uma índia que cuida dos animais da floresta. Então, tem várias versões da caipora. Eu trouxe algumas fotos aqui para vocês verem. Então, ela aqui, ó, indiazinha, infantil, diz que ela sempre vem montada num javali para proteger os animais. Aqui, ó, ela com penacho na cabeça, vários adornos, vários enfeites. Aqui com a arara do lado. Ela aqui já mais adulta. E aqui uma caipora do meu tempo, quando eu era criança, eu assistia na Cultura. Essa caipora. É do... Pera. Isso aí, o negócio lá do Rock'n'Bull, que eu esqueci o nome. Quer falar, Christian? Pode abrir o microfone. É legal. Pode falar. Gente, fecha os microfones. Agora é a vez do Christian. Eu quero falar de uma coisa bem legal. Fala mais alto, então. Eu tenho uma calopsita agora que é bebê. Demais! Então, vamos usar esse exemplo do Christian. Uma calopsita, ele tem uma calopsita. E nós devemos, então, respeitar a todos os seres vivos. Está no encrasiado. Inclusive as plantas, inclusive os animais, tantos aqueles que a gente tem em casa. Nosso bichinho de estimação, a gente tem que dar água, tem que dar comida, tem que dar carinho, tem que dar atenção. Assim como os animais que estão na rua, procurar abrigo para eles, tentar achar doação, respeitar até a formiguinha que passa. Eu lembro lá no bosque, né, Pedro Henrique, querendo matar a formiguinha que tá passando. Deixa ela não tá fazendo mal para ninguém. Então, nós temos que respeitar todos os animais, inclusive aqueles que nós pegamos para nossa casa. Nossos gatos, nossos cachorros. Oi, Luísa, não entendi. Bom, gente, eu vou passar para nossa última personagem, que é o Curupira. Então, tem a Caipora, que é uma índia mulher, e tem o Curupira, que também é um defensor de toda a floresta.
de todas as Ele plantas. tem os pés para trás. Isso, Liz. Ele tem os pés para trás. E nós deveríamos de olhar esse defeito, que parece um defeito, como qualidade. Por quê? Porque o curupira, ele engana os caçadores, ele coloca pegadas. E como os pés dele é ao contrário, conforme ele anda para frente, os caçadores seguem ele para trás, achando que ele está caminhando num outro sentido. Então, nós devemos olhar algo que você não gosta em você, que você acha estranho, às vezes o seu olho, o seu dente, o jeito que você fala, se você fala muito, se você fala pouco. Olhe isso, que às vezes parece um defeito, como algo que pode ser sua grande qualidade, algo que possa te tornar um belo profissional. Luca, fala pra gente, tem alguma coisa em você que você não gosta? Luca, aperta o microfoninho aí, senão a gente não te ouve. Sim, sou muito nervoso. Muito nervoso. Então, de repente o Luca pega esse defeito dele, ser nervoso, e usa para o bem. Ah, professora, mas como é que eu posso ser nervoso e usar para o bem? Por exemplo, ele pode usar esse nervosismo que faça ele ir para frente, impulsionar. Por exemplo, ao invés de ele sair xingando as pessoas, batendo nas pessoas, ele pode pegar esse nervoso e tornar corajoso. Pegar toda a raiva e se tornar forte para ajudar mais pessoas, por exemplo. Brigar pelos direitos das pessoas. Tá vendo? Tá me escutando? Ouvindo, agora tô ouvindo, Lucas, pode falar. Não, só protestar que eu acho que o computador tá com problema. Ah, então aproveita que você tá com o microfone ligado e fala para mim se você conhece a história da mula sem cabeça. A mula sem cabeça, se uma mulher casar com um padre, à noite ela se transforma numa mula sem cabeça. É isso mesmo, Lucas. Obrigada. Se tirar o casquinho dela, a ferradura, ela volta ao normal. Só que é o que fala, mas não é verdade. É uma lenda, né? Ninguém sabe se é mentira ou se é verdade. Mas é isso aí, o Lucas falou certinho, ó. E aí, o que a gente pode aprender? Qual valor a gente pode aprender com a mula sem cabeça? Eu diria que primeiro é não julgar, né? Se ela é uma mulher que se apaixonou por um padre, e aí como castigo ela recebeu essa magia de se transformar numa mula sem cabeça, então nós não devemos julgar as pessoas. Ué, ela não tem culpa de ter se apaixonado por um padre. Às vezes as pessoas não têm culpa de se apaixonar por pessoas mais velhas, por pessoas mais novas. Então não cabe a gente falar se ela está certa ou se ela está errada, não é mesmo? E a segunda coisa que nós devemos aprender com a mula sem cabeça é a coragem. Coragem para ajudar o próximo. O Lucas falou que precisa tirar de dentro dela a ferradura para ela voltar ao normal. Então precisa ter coragem de chegar perto de uma mula dessa cheia de labaredas de fogo, que não tem a cabeça, que dá medo. Nós precisamos ter coragem para ajudar ela a voltar a ser mulher, tem que arrancar de dentro dela uma ferradura. Pode falar, Catarina. Igual você falou, Pro, não importa as pessoas ser mais velhas. Tipo, meu pai tem 63 e minha mãe tem 41 e eles estão juntos. Isso mesmo, Catarina. Lindo exemplo. É isso aí. Nós não devemos julgar as pessoas, porque existe amor entre pessoas mais velhas, mais novas. Opa, tá entrando alguém aqui. E eu vou fazer só mais uma lenda. Valentina, você sabe a história do boto cor-de-rosa, Valentina? Valentina Caetano, pode desmutar o microfone. Eu sei, Pro. Não sabe? Então, peraí, deixa eu ver se a Valentina Caetano sabe da próxima lenda. E da Yara, você sabe? Não? Quem falou aí que sabe do boto? João, sabe do boto cor-de-rosa? Eu. Não? Eu. Gente, vocês têm que falar o nome, porque a Pro vai olhando um pouquinho. Pedro Henrique? O Pedro, Então vai lá, Pedro Henrique. Conta pra mim a história do boto cor-de-rosa.
Um homem, sempre quando ele entrava na água, ele não nadava em qualquer jeito. Ele não nadava que nem a gente nada assim. Ele virava um boto. Na verdade, a história do boto cor-de-rosa é a seguinte. Esse aqui é o boto cor-de-rosa, eu trouxe uma foto dele, ele existe de verdade, é um animal lá dos rios da Amazonas. Então, vocês podem ver que a maioria do nosso folclore teve origem nas florestas, na região de maior quantidade de floresta, que é no Amazonas. Só que a lenda diz que esse boto cor-de-rosa se transformava num lindo homem, muito charmoso, muito galanteador, muito bonito, e que ele, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui no chat, e que ele saía da água, saía dos rios para paquerar. Ele queria paquerar, ele queria namorar. E aí as moças ficavam apaixonadas porque ele era muito bonito. E depois que a mulher se apaixonava, ele corria de novo para o rio e se transformava num boto. Então, olha só, as mulheres ficavam lá sofrendo porque queriam reencontrar ele e elas não podiam ver mais porque ele voltava para o rio. Pode falar, Valentina? Eu conheço muito na história da Yara, que eu esqueci. Ela fica debaixo do mar para conquistar os pescadores. É isso mesmo, Valentina lembrou da história da Yara. Gente, ó, só para a gente encerrar, porque vocês precisam ir para o intervalo de vocês para voltar para a aula. Eu gostaria de lembrar que no caso do boto, nós devemos nos lembrar que as aparências enganam, né? Às vezes a gente acha um moço muito bonito, muito simpático, e na verdade dentro dele pode ter muita maldade. Oi, Valentina Buoro, tudo bem? Tudo bem? Demorou para entrar na nossa aula, deu algum problema? Não, é por causa que eu tava me trocando. Ah, então tá bom. A gente já vai entrar para o intervalo, tá bom? Tá. Hoje na nossa aula, mas eu vou mandar a aula depois no final do dia, tá bom? Lá no grupo. E aí vocês vão ver as outras imagens. É isso mesmo que a Valentina contou. A Yara era uma sereia que subia até a superfície do mar ou do rio, encantava os pescadores que estivessem nos navios, e aí eles entravam na água atrás dela e até o fundo do mar, e ela cantava lindamente, eles se apaixonavam, mas os homens se esqueciam que eles eram humanos, eles não eram peixe. E quando chegavam no fundo do mar, eles acabavam morrendo sem oxigênio, porque não eram peixe, né? E aí tem outras lendas, e nós já, né, tem o lobisomem. O lobisomem, no que eu coloco aqui, é o respeito aos sentimentos das pessoas. A gente vê ele por fora todo lobisomem, todo monstro, mas por dentro ele também sofria, porque ele era uma pessoa. E ainda a história da Vitória Régia, uma índia que quis tocar a lua, e aí ela viu a lua sendo refletida na água do rio. Quando ela entrou para tocar a lua, ela acabou ficando sem ar e morreu afogada. E a lua devolveu a vida a ela em formato de uma planta que fica no rio e que se abre só à noite quando vem a lua. Então, cuidado, seja responsável pelos seus atos. Às vezes a gente quer demais num lugar, mas se a gente não puder ir, não for responsável, a gente pode se machucar. E gratidão por essa aula, pela participação de vocês, por esses valores que nós podemos tirar aí dos nossos personagens folclóricos. Um grande beijo no coração de vocês. Peraí, Catarina, pode falar. Ô, Pro, desculpa te interromper. Imagina. Mas você já falou, e tem um monte de gente que fica escrevendo coisas e fica mandando no meio da sua aula. Ah, tá bom, nem olho lá no chat. Ô, Pro, a Pronaide já falou que não pode fazer isso. Muito obrigada. Então, ó, não estamos respeitando as normas que a Pronaide colocou, hein? João, você não falou nada hoje, não quer falar? Não? Então, ó, prazer rever vocês. Beijo, João, beijo, Lucas, beijo, Pedro Gosson, beijo, Valentina Caetano, beijo, Valentina Boro, beijo, Liz, beijo, Luísa, beijo, Gui, beijo, Luca. Tchau, tchau, bom intervalo. Vai lá tomar aguinha, fazer um xixi e voltar. Foi muito boa a sua aula, amei. Obrigada, Luísa. Beijo, beijo. 1, 2, 3 e... Fui. Tchau.